Gente, está me ouvindo bem? Estou meio rouquinha, mas eu quero agradecer vocês, primeiro, pela presença. Sempre bom estar aqui. Acho que os tópicos estão sendo super enriquecedores, né? Eu tenho trocado aí umas palavrinhas com as pessoas e foi super rico. Gestão de despesas. E a gente vai falar um pouco dos custos invisíveis. E aí vocês podem falar assim, nossa, do que ela está falando, né? Que custo invisível? O que tem de custo invisível? Tem muita coisa, né, gente? Eu acho que aqui nessa sala, só nesse evento hoje a gente falou 26% das pessoas vêm de fora, as outras estão vindo de São Paulo, de cidades próximas. Quem aí vai soltar um reembolsinho de despesa aí na volta? Queria ver. Queria ver. Ah, tem um estacionamento, um cafezinho. Ah, não tem um reembolso de quilometragem, hein, Marina? Não esquece, viu? Senão você vai perder dinheiro. E aí a gente tem muitos desafios. Quem está vindo de fora, muito mais. Tem gente que ficou a semana toda em São Paulo, aproveitou que tem escritório aqui. Mas você tem a sua diária, você tem esses custos. E vocês enxergam isso no dia a dia de vocês, na hora que vocês acessam os dados no BI de vocês, que vocês vão ver os dados, vocês conseguem enxergar o peso dessas outras despesas? Não, né? A gente costuma falar de aéreo, de hotel, locação, ônibus, a gente fala de um monte de coisa, mas a gente não fala desses outros custos, porque normalmente eles estão ligados ao financeiro, né? Eles estão ali num outro braço, não estão debaixo do nosso guarda-chuva, e a gente vem hoje aqui falar sobre isso, né? Falar sobre transformação digital em despesas de viagem. Então, assim, ano passado, alguns de vocês estiveram aqui, a gente fez um lançamento, inovação, Valpay, falando, todo mundo, meu Deus, como que vai funcionar isso? Como que vai ser? E hoje a gente vem aqui mostrar como que isso é na prática, né? Como que funciona, né? A Vol veio e falou um ano atrás, mas como é que ficou? Então, eu estou aqui hoje com duas pessoas aqui que vão me ajudar bastante nesse tópico. Uma delas é o João Paulo Paes, diretor de projetos estratégicos na Almaviva. E o outro é o nosso co-founder da Vol e CFO da Vol também, o Eduardo Vasconcelos. Então, eu vou chamar vocês aí pelo... É tão comum, eu falo JP, Edu, então vai ser dessa forma. E eu preparei algumas perguntas, né? E essas perguntas elas têm a ver com esse tópico, né? Para a gente poder entender um pouquinho mais dos desafios e por que a gente está tocando nesse assunto e como que vocês podem levar ele para dentro nas empresas de vocês, né? A gente está falando aqui de inovação, de como levar o que a gente está vendo de diferente para dentro, mudar a experiência do viajante. A Luana mesmo falou, né, na fala dela, ela listou os tópicos e aí tinha ali os principais, vamos dizer assim, assuntos quentes, né, dentro da empresa. E aí a gente tem burocracia e a gente tem prestação de contas. Então, vamos lá, Edu, vou começar com você. Tá? Como a Vol percebeu a necessidade de abordar os custos invisíveis? E, no nosso pacote de soluções, que hoje é entregue para os nossos clientes, como que você vê, né, a nossa solução e como isso chega até o cliente? Bom, gente, boa tarde. É muito legal ver como que é a interação e a dinâmica de todos os parceiros que passaram aqui antes da gente, né? Falando sobre experiência de cliente, sobre a entrega de uma experiência completa. E essa é a proposta da Vol, né? A origem do nome Vol é completo, né, em alemão ali, e aí eu não vou me arriscar a pronúncia. Mas tudo começa com empatia, né? A Luana falou bem ali, a gente precisava justamente entender o que eram as demandas das partes que mais utilizavam aquele serviço. E, a partir daí, a gente chamou alguns clientes para a mesa e começamos a elaborar, né, o que eram os calos. A gente já é antigo aí a questão de soluções de hotelaria, soluções de passagens aéreas e soluções de locação de carro. Mas esses, há muito tempo, não são os únicos serviços que hoje são consumidos pelos viajantes, né? Então, até para a hora que a gente vai fazer uma análise de um projeto e avaliar a viabilidade dele, a gente precisa contemplar 100% desses custos, que, como a Débora falou, ficavam ocultos em outras formas de prestação de conta, né? Se fosse numa antecipação, num cartão de crédito, mas eles nunca eram vinculados àquele evento especificamente. Então,
estando atentos a isso, chamando os nossos clientes, entendendo que aquilo ali era uma parte importante e também, como o meu papel, né, de CFO na empresa, analisar a viabilidade de projetos, a gente percebeu essa necessidade e oportunidade de vincular 100% dos serviços. Então, embarcamos primeiro a parte de mobilidade, né, então, porque a viagem começa no momento em que a pessoa sai de casa. Então, ela utiliza um meio, que seja ele próprio, a gente faz o reembolso de KM próprio, né, a gente consegue fazer um controle, uma estimativa ali de um mapa, para que dentro da política da empresa seja reembolsado os quilômetros vezes, né, o índice definido pela empresa. A gente consegue solicitar uma mobilidade, Uber, 99, quaisquer outros que sejam aplicativos, inclusive os táxis, embarcados dentro da plataforma. Ou também, então, para chegar até o aeroporto, e a partir dali existem as refeições, né? Seja um cafezinho de aeroporto, seja o próprio almoço após a chegada no destino, aí entra o estacionamento, o pedágio, e aí tem jantar com cliente, tem, enfim, esses deslocamentos, estacionamento, tem uma série de coisas. Inúmeras. Então, entendendo essa demanda, a gente percebeu que, poxa, eu precisava entregar em uma única ferramenta 100% desta visão. E, a partir dali, a gente resolveu embarcar os processos e, então, a gente conseguir oferecer essa experiência completa. Não, perfeito. E aí a gente fala assim, né? Qual é o peso desses outros? Né? Fica parecendo pouco. Né? Ai, meu Deus, nossa, mas é um estacionamentozinho ali, meu Deus, isso não tem impacto nenhum. E tem um impacto muito significativo. Né? A gente tem o estudo do DBTA, o último que saiu, fala de 1 trilhão em investimento. Eu não gosto de falar gasto em viagens, porque viagens são investimentos. Então, a gente está falando de $1 trilhão. E o peso, na hora que a gente pega a fatia de outras despesas e a gente pega A e B, alimentos e bebidas, porque está ali no meio e tudo mais, a gente tem 300 bi. E aí a gente compara esse peso com aéreo, com hotel, e aí a gente chega num ponto em que a gente fala assim, opa, espera aí, a gente tem praticamente aqui o mesmo peso. Então, a gente precisa, de fato, fazer uma transformação digital e, como o Eduardo falou, trazer isso, né, unificar essa jornada. Qual é esse custo total? Essa conta ninguém nunca trouxe, né? Eu acho que assim, se fala disso há muito tempo, mas não se tem, né? JP, quer complementar de alguma forma ou não? Não. Bom, vamos com você agora, né? E aí, falando de Alma Viva, como o aprimoramento da gestão dos custos, esses então invisíveis que a gente está falando, influencia na elaboração e execução dos projetos estratégicos de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Acho que, antes de mais nada, só falar um pouquinho, né? Desculpa, Alma Viva, né? Que acho que muitas pessoas não conhecem, mas é uma empresa de CRM, BPO, de tecnologia. Está entre as maiores da América Latina, tem 37 mil funcionários. Então, para vocês terem um pouquinho da ideia do nosso tamanho, 11 cidades, né, física, mas a gente atua em todo o Brasil, porque tem a área de trade marketing. Né, e ano passado trabalhei muito com a Avon, né, quando foi criada essa diretoria de projetos estratégicos, e muito, né, na empresa, como vários colegas aqui falaram, a gente fala muito sempre da experiência do nosso cliente, do nosso contratante, né, a gente fala muito de Customer Experience para o nosso contratante. Né, nunca a gente acaba, às vezes, olhando para o nosso funcionário, para o nosso colaborador. Né, então, ano passado, a gente trabalhou muito com a Vol, né, na parte de hospedagem, na parte de aéreo, na parte de mobilidade, e tem essa dor que era do custo invisível, né, que é a parte de reembolso. Eu sou o principal envolvido, porque o que eu perco de dinheiro com reembolso é incrível, porque você viaja, perde a nota fiscal, e aí tem toda aquela política do financeiro, não tem nota. Você dá trabalho para todo mundo. Eu sempre não dou trabalho, na verdade eu fico no prejuízo mesmo. Mas, então, a gente trabalhou junto com a Vol, né, para fazer uma avaliação de como que a gente poderia estar atuando numa melhor gestão dos custos, né, trazendo uma melhor experiência para os nossos colaboradores. Porque ele tinha toda a parte, quando ele sai da casa dele, ele tinha o táxi, depois ele tinha o aéreo, ele tinha hospedagem. Só que quando chegava na parte da despesa, geralmente, que acho que é muito comum com todas as empresas, você tem dois caminhos. Dependendo do nível, a pessoa arca com o próprio custo, né? Ela paga no seu cartão de crédito pessoal e depois ela vai, preenche um formulário, manda para o financeiro aprova, faz o reembolso ou,
né, dependendo, você recebe um adiantamento para aquela viagem. Então, de acordo com a sua cota, você recebe um valor, só que também é um processo burocrático, porque se você depois não gasta todo aquele valor que foi antecipado, você tem um trabalho depois de fazer essa devolução. Então, essa transação você acaba envolvendo RH, você financeiro, você tem a parte da contabilidade, você tem a parte ali de controle e gestão, então você acaba envolvendo muitas áreas. E aí, junto com a Vol, a gente conseguiu, né, uma melhor experiência, onde a gente consegue fazer uma liberação do saldo de acordo com a política, de acordo com o nível hierárquico da pessoa, de acordo com a localidade que ela está viajando, ela consegue viajar tendo um dinheiro, uma carteira digital, vamos dizer assim, que ela consegue realizar todo o pagamento de forma já online, sem ela precisar guardar a nota fiscal, sem ela precisar gastar o dinheiro do bolso dela. E vocês já tinham buscado alguma solução assim no mercado? Como que foi antes, né? Assim, não, antes esse processo. Isso é bacana porque assim, na época participou o Luiz, acho que foi o Luiz, Jordana, foi o... Esqueci o nome do CEO, que é o Luciano. O Luciano. Né? E não, que a gente tem uma tecnologia que você vai pagar via Pix, isso aqui vai resolver tudo para vocês. E aí, né, isso era uma área que era responsável, que era o financeiro, né, nosso CFO. E ele falou, cara, não acredito, porque isso aqui eu já tentei 2 anos e, cara, a melhor solução que chegaram foi um cartão de crédito. Só que você imagina, a gente tem 300, 400 pessoas viajando, então a pessoa vai viajar. Como é que eu faço um cartão de crédito? E outra, quando você libera um cartão de crédito, você não limita o gasto diário. A pessoa pode gastar e ela tem uma política de gasto diário, o tipo de despesa que ela pode ter. E aí, inclusive, o Carlos Ruggieri, que é uma pessoa, né, assim, do grupo, então uma pessoa que... Ele participou pessoalmente, nem direcionei ninguém para o time dele para ver como que funcionava e se realmente era verdade, que nem ele acreditou muito que ele era achou possível. Que era bom demais para ser Não, verdade. é muito bom, porque do ponto de vista financeiro, ele tinha 300, 400 transações que eram feitas ao longo do mês, seja ou de adiantamento ou de reembolso, né, para os viajantes. E agora ele tem, no caso, uma nota fiscal. Ele recebe um valor e fala assim, tem uma fatura de 100 mil, toda a validação já foi feita e ele só paga. Então, isso aqui reduz também, né, quando você fala de custos invisíveis, o custo com transação bancária. Porque, por mais baixo que seja, quando você começa a juntar 100, 200, 300 transações, isso soma um custo importante depois no final. Perfeito. E aí, Edu, falando dos principais desafios, que eu acho que aí a gente falando para os gestores corporativos que estão aqui e tudo mais, para domar esses custos invisíveis presentes na jornada dos viajantes e tudo mais, qual que você enxerga? Assim, quais são esses principais desafios que esse público enfrenta e como a Vol pode colaborar? O que eu enxergo, que vai, como o JP pesquisou, né, foram 2 anos de pesquisa sem encontrar uma ferramenta que unificasse todas essas informações. Então, é um pouco do que o Vitor Maranhão explicou aqui sobre a distribuição de hotel, a gente faz o reverso, né? Então, eu tento captar todos os pontos de interação de uma viagem para uma única plataforma, para que, através dela, a gente suba dados de um dashboard e a gente consiga fazer as análises de perfil de consumo. Então, a principal dor que eu imagino que vocês todos enfrentam é justamente uma plataforma que contemple todas essas verticais. Então, você tem que acessar uma informação de bases de dados distintas, fazer um cruzamento para criar, então, um banco e, a partir dali, começar a vincular a data da despesa com a data da viagem, origem, né, local onde aquela despesa foi consumida versus aonde aquela pessoa estava naquele momento. Como a gente andou conversando aí, né, JP? Estar na mesma plataforma nos possibilita trocentas outras análises, né? Uma pessoa que falou que ela poderia... eu usei um deslocamento para jantar.
Você pega o cruzamento da informação dela ali, se ela jantou às 6 horas da tarde e usou um deslocamento às 8, 10 horas da noite, você fala, gente, espera aí, tem alguma coisa aqui que ela está contraditória. Então, a partir do momento que a gente embarca todas essas informações e dá visibilidade nela através de um BI, a gente consegue identificar desvios de uso e, às vezes, até melhorar, adaptar a nossa política, né? Então, a gente identifica o perfil de consumo e faz algo mais baseado dentro da experiência real do consumidor final do serviço. Exato. Acho que é só complementar, isso é importante, assim, você ter todo o processo end-to-end, né? Você olhar de ponta a ponta. No passado, a gente tinha muito problema de, no show, a pessoa perdia o horário e não chegava no aeroporto. Como a gente não tinha uma ferramenta integrada da parte de mobilidade com a parte de viagens, então a gente não conseguia ver os horários, conseguia mensurar. E aí o que a gente começou quando começou a montar o controle? Eu perdi o voo porque peguei muito trânsito. Então, aí entra na plataforma. Que horas que ele pegou o táxi? Ele pegou o táxi, está faltando 40 minutos. Se ele não quer chegar, se ele mora 50 quilômetros, você leva 2 horas em São Paulo. Então, você consegue olhar todo esse processo. E aí você começa a observar, quando você olha agora para essa parte também de reembolso. Se ele pega o táxi para um jantar e depois a despesa é meia-noite, mas ele pegou um táxi 5 horas da tarde, alguma coisa aqui não funciona. E aqui também, você acaba também fazendo um trabalho de conscientização do horário também dos gastos. Tipo, se a pessoa viaja, o almoço dela está sendo por volta de 15 horas, 16 horas. Então, você consegue fazer um trabalho junto com o RH, né, até de sensibilizar, porque não é sadio, né, você almoçar 5, 3, 4 horas da tarde. Então, você consegue olhar, você consegue monitorar, você consegue dar feedback, e depois você tem toda a parte de gestão de custo. Um Sherlock Holmes das despesas, agora você, né? E aí, olhando pelo ponto de vista, né, na hora que a gente fala de transformação digital e tudo mais, qual é o impacto disso na hora que a gente vai falar de redução de custos? E aí, redução de custos, né, é um dos pontos que, na hora que a gente vai sentar com o cliente para falar ou até mostrar a proposta do Volpay e até ele entender, né, do que se trata, muitas vezes não se enxerga muito isso. Sim. Esse impacto que existe, tanto operacional, financeiro, mas eu acho que dentro de tudo que a gente falou aqui hoje, também eu acho que o maior ganho dentro do pilar, ali na hora que a gente fala programa de viagens, é a experiência também do usuário. Né, porque se transforma totalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, nessa parte de viagens, o que deixa eu pensar aqui. O que a gente fez aqui nessa... Travei. Na redução de custos mesmo, mas eu digo no ganho de eficiência como um todo. Né? Sim, imagino que para vocês deve ter tido vários outros... Como é que funcionava o processo? Né? Quando ele ia viajar, a gente tinha primeiro que isso acaba ajudando também um ponto do SG, né? Porque você tinha emissão ali, tudo tinha que ser impresso, então você reduz a questão de... O processo de vocês era todo... Nosso processo era tudo impresso, ele tinha que preencher um formulário, passava por assinatura, digitalizava, ia para o financeiro, então você tinha uma pessoa dentro do financeiro para poder olhar o pedido, depois ele avaliava, depois ele tinha que mandar para o RH, gerava a folha de pagamento para fazer uma complementar, a pessoa recebia e depois tinha que fazer todo o processo de prestação de conta. Então, assim, você tem uma redução, porque acaba não sendo atividade core da pessoa a parte de prestação de conta, você acaba designando ela para fazer uma atividade que efetivamente faz sentido, que é olhar contas a pagar, contas a receber, olhar a parte de faturamento, do que, por exemplo, validar uma entrega de uma nota fiscal. Entendi. E aí tem um impacto também em headcount, que eu imagino que vocês devem ter tido lá. Sim, a gente acaba tendo redução. Várias pessoas envolvidas e agora... A gente tinha, no processo, basicamente 5 pessoas envolvidas. Hoje eu tenho uma pessoa que faz todo o controle e auditoria, e depois a parte do financeiro é apenas um botão que é a parte de pagamento. Dentro dos custos invisíveis, a gente pode somar, né, as horas gastas de um profissional, geralmente, né, com uma determinada qualificação para poder se compor aquele relatório. Chega no custo disso também, né? Depois desse relatório, ele é processado, né, ele é enviado para um nível hierárquico ali, que vai fazer uma análise, que vai enviar para um contas a pagar, que vai inserir aquilo ali dentro de um banco, seja para conciliar ou o reembolso ou um pagamento complementar, que depois vai ter que fazer uma baixa e uma contabilização disso. Né? Dentro da nossa plataforma, a gente consegue
parametrizar isso de forma prévia, né? Então, assim, todos esses parâmetros que são definidos pela empresa vão ter o crivo antes da utilização do serviço. Então, você não tem que depois criar aquele mal-estar com... Né? Você tem um excelente vendedor, e vendedor, por via de regra, é quebrador de regra, né? O cara é criativo e faz aquela, inventa e tudo mais, e aí você vai criar um constrangimento porque ele ultrapassou uma política, porque você tem o par do lado ali que se sente no mesmo direito, mas ele não performa da mesma... Né? Então, assim, a hora que você insere isso dentro da plataforma e a pessoa só tem acesso ao serviço que ela realmente é de direito, está previsto na política que ela pode utilizar, a gente economiza o estresse, economiza o tempo, e o momento da interação do consumo, que você faz a prestação de conta, o processo se encerrou. Então, ele já vai integrado para a contabilidade, e isso assim, gera também uma grande economia invisível, e aí você pode contribuir um pouquinho mais para a gente sobre os valores disso. Ele acaba também gerando uma redução de custo, porque você passa a ter uma utilização mais correta, né? Quantas vezes a pessoa ia lá, gastava R$10, dá uma nota aí de 50, de 70... E agora não, como ele já tem que carregar a nota fiscal no momento ali da refeição, ele não tem mais essa possibilidade de repente, conseguir uma nota fiscal ou de conseguir valor diferenciado, porque o pagamento é pela plataforma. Então, se ele paga 70 momento, né? E depois anexa uma nota fiscal de 80, para ele... Não vai adiantar nada. Então, aqui... E o estabelecimento não vai falar, não, eu vou fazer um Pix de 100 e você me devolve 50 porque eu só gastei 50 na refeição. Então, isso depois acaba gerando também uma redução de custo para a companhia. Não, perfeito. E aí eu acho que também, até para complementar, né, falando de experiência, quanto tempo leva, né, para uma pessoa fazer um relatório de despesa? Né? Ano passado, aqui no Travel Connect, a gente estava aqui com o Zeca Camargo, que falou um pouquinho da rotina dele ali no momento que ele viajava intensamente, que perdia um dia, às vezes, fazendo relatório de despesa, e o quanto que isso é improdutivo, né? Obviamente. Né? Você precisa fazer, mas você tem que, às vezes, bloquear a tua agenda. Você fala, meu Deus, eu tenho que colocar isso para dentro, senão eu não vou me pagar mais. Meu Deus do céu, deixa eu bloquear minha agenda. Ou não, eu vou lançar isso de noite. E aí, normalmente, olha aqui, na média, 20 minutos para você fazer um processo e lançar um relatório de despesa. E aí, obviamente, o custo disso, na média também, na hora que a gente vai analisar, de processamento de todo o processo, e aí é isso que você está falando, das pessoas envolvidas, áreas, $58 para você fazer um relatório de despesa. E aí esse relatório também está errado. Não, volta para trás. E aí você fala, meu Deus, eu não acredito. Qual é a média de erro nesses relatórios? 18% são feitos errados. Então, tem uma nota errada, inseriu alguma coisa ali inconsistente, tem uma conferência, normalmente volta para trás. E aí você faz de novo mais tempo, mais dinheiro. Imagina para uma pessoa, né, que tem isso no seu cotidiano, no dia a dia, né, ter que ficar refazendo isso o tempo todo e o quanto tempo ela perde. Então, aqui, esse ponto da experiência desse viajante, que é o que eu acho que a gente quer destacar bastante, né, e que muda completamente com a proposta que a gente tem. E para efeito também de controle e fluxo de caixa. O que acontecia muito? As pessoas viajam e, às vezes, demoram a fazer a prestação de conta. E aí, às vezes, gera um boom. Eu mesmo junto tudo, aí tiro lá... Você ia no limite. Eu ia no limite, e aí fazia a prestação de conta. Então, às vezes você estava em maio, teve um estouro. Aí você olha, mas o volume de viagens em maio foi muito menor. Por que eu gastei muito com reembolso? Aí você vai, faz toda... isso aqui foi das viagens de fevereiro, de janeiro, que a prestação de conta chegou no final de abril, caiu no resultado de maio. Por que ele é invisível, né? Porque aí o tombo só chega depois. E principalmente agora que a gente está chegando na reta final, né, do ano. E acontece muito o quê? Você rolar de um exercício para o outro. Então, você pega a despesa que deveria ser contabilizada, por exemplo, em 2023, você acaba contabilizando em 2024. Não, perfeito. Eu tinha uma pergunta para você, Edu, mas eu acho que você já respondeu falando bastante. Eu acho que a gente precisa de dados, né? A gente precisa ter essa informação. Eu acho que esse é o principal ponto aqui de diferencial para que você tenha tomada de decisão. Eu geri relacionamento com vários clientes, né? Fiz ali, estava de parceria. Muitas vezes sentei com o cliente para falar assim, não, vamos negociar. Pega o quanto teve de consumo e spend em hotel com uma agência. Aí você levanta esse dado. Aí você chega lá junto com o pessoal do financeiro e você descobre que, na verdade, esse consumo foi o dobro.
Foi o triplo. Que são essas outras coisas também que às vezes saem por trás, né? A gente está falando dos outros, mas tem também dentro do que é tradicional, que a gente fala de aéreo, hotel, tanta gente que está fazendo também diretamente, né? E às vezes a gente perde poder de negociação com o fornecedor por conta disso. E um bom exemplo que a gente tem, que a gente conseguiu apurar por estar com todas as despesas embarcadas na mesma plataforma, o Brasil não é para amadores, né? Então, a gente tinha uma experiência em que a pessoa tinha um carro locado para a empresa, onde ela deveria solicitar apenas o reembolso do combustível, mas ela computava em benefício próprio, porque o quilômetro rodado tem ali o desgaste do carro próprio, né? Ela computava como quilômetro rodado. E aí a empresa, a gente conseguiu gerar essa visibilidade e falar, poxa, peraí, tem uma coisa errada aqui, olha aqui, você tem um carro da empresa já à sua disposição. Esse custo de manutenção, ele já está no pagamento do contrato. O reembolso é somente do combustível, que é fatalmente bem menor. Então a gente vai dando visibilidade nisso e achando oportunidades dentro da nossa operação de oferecer o serviço que realmente é necessário, sem esses desvios, né? Toda vez que a gente dá de origem ao fim, tira o fator dúvida no meio do caminho, né? Uma manipulação, um lançamento de dados que pode ser por erro, pode ser intencional, a gente dá mais confiabilidade e garante que a empresa está realmente investindo aquilo que realmente é devido à operação. Isso. Acho que assim, a redução de custo, ela acaba acontecendo de uma forma natural. O principal objetivo era melhorar a experiência dos nossos colaboradores. A redução do custo ela acaba sendo natural. Como assim, eu costumo brincar sempre assim, tudo que você começa a olhar, qualquer indicador que você começa a olhar, ele melhora. Só o fato de você olhar, de você ter os dados, de você ter os números. Então, assim, acho que é até bacana, a gente trouxe alguns depoimentos, né? Sim, aliás, gente, cadê os depoimentos aí? Porque a gente fica falando, né? Da experiência de como é que foi. Qual é o feedback de quem está na ponta, né? Do usuário que está utilizando, né? Que está ali na ponta. Antes fazia o quê? Um processo de reembolso ou solicitava um adiantamento. Tinha todo esse trâmite, né, que a gente falou e que eu acho que muitos de vocês aqui talvez ainda estejam fazendo dessa forma, né? Então, hoje eles já mudaram totalmente a forma como eles fazem as viagens deles, né? Então, no dia a dia, eles têm um ganho significativo. Bom, aí para encerrar, a gente vai encerrar aqui, a gamification acabando, o pessoal está desesperado e tudo mais. Então, ó, JP e Edu, aí olhando para o futuro, né? 5 anos, como que vocês veem a evolução do expense management, né? O que vocês conseguem enxergar, talvez, como sendo a evolução? Vou começar com você. Eu acho que da parte de despesa, né, por exemplo, olhar, né, com a parte de tecnologia, inteligência artificial, e acho que o acesso dos dados cada vez mais público, por exemplo, dentro da plataforma, né, eu vou fazer uma viagem para Maceió, que é onde a gente tem um site. Então, o próprio aplicativo ele já me dá uma sugestão dos restaurantes de acordo com a cota que eu tenho. Porque, às vezes, eu tenho R$70. Pô, mas R$70 eu não vou conseguir. E existe restaurante que ele vai conseguir, de repente, almoçar, jantar bem, dentro daquela cota que ele tem disponível. Né? Só que é a primeira vez da pessoa viajando na cidade, não conhece nada, geralmente se hospeda ali em Pajuçara, Jatiuca, de frente para a praia, ele vai comer num restaurante de R$200 e ele, não é o suficiente. Então, eu acho que a plataforma consegue, né, acho que na linha do tempo, agregar dessa forma, trazendo um direcionamento melhor para o nosso colaborador, né? E até um pouco do que a gente faz, por exemplo, com hospedagem. Vamos concentrar a hospedagem em determinado hotel, porque a gente tem a tarifa acordo. Então, de repente, até buscar uma parceria com os restaurantes, né? Como a gente tem um volume muito alto de viagens, uma parceria, se você vai lá e paga com Valpay, você vai ter 5%, 10% de desconto na sua despesa. Então, acho que é isso que a gente pode ainda reduzir ainda mais. Perfeito. Edu, e você? A Vol já tem um time de machine learning, né? A gente já está, não tem como ficar fora dessa, né? Assim, a gente é baseado em dados e os dados nos dão muita assertividade para produzir mais sugestões, indicações e até
ajustes tanto de políticas como de serviços, mas indo até um pouco além, né? Assim, a gente vai conseguir, acho que hoje uma grande dor de todas as corporações é ter um ticket definido para praças diversas. Né? Então, assim, o valor de São Paulo, Rio, Salvador é um, o valor do Nordeste é outro, o valor do Extremo Sul é outro, justamente por conta da própria prática da praça, né? Assim, o custo da praça. Então, com uma inteligência, a gente consegue ser mais assertivo nisso. Poxa, a gente consegue criar uma inteligência do que é um custo de uma refeição médio ali e estabelecer um custo mais apropriado que não lese uma pessoa, mas também não deixe folga para um mau uso, assim, oferecer um serviço além daquele que é necessário para as empresas. E dentro disso que o JP falou. Poxa, você já fez o primeiro pagamento ali, seu ticket é de 100, né? Você consumiu os 40 e ele sabe que você gosta lá de comer um japonês. E ele, né, por os hábitos das suas últimas solicitações, ele sabe que você pede mais um combo de X peças com determinados itens. Fala, cara, por que você não entra aqui? Esse estabelecimento aqui oferece aquele item que você tem dentro do seu orçamento. Então, a gente também incrementa absurdamente a experiência do nosso usuário, né, do nosso cliente, que aí o cliente não é só o PJ, também pensando no PF ali do lado. Mas esse é só o começo. Né? A gente enxerga que o pagamento, se a pessoa que alega que aquilo ali é combustível, a gente vai dentro do MCC, né, dentro lá do Merchant Code do estabelecimento e valida se aquele desembolso sendo realizado por uma despesa que está sendo alegada como combustível, realmente é combustível, se a alimentação realmente é alimentação. Então tem uma porteira a ser destravada aí, que são, né, acho que vai ser bem antes do que esses 5 anos, a gente imagina. Gente, obrigada, é isso que a gente preparou para vocês. Quero agradecer imensamente Edu, JP, os organizadores, pessoal demais que está aqui hoje. E é isso, tinha uma piada interna que eu e o Edu junto não ia dar 30 minutos. Esgotou o tempo, gente. Obrigada, boa tarde. Obrigado, pessoal.